Agora é a última parte dos cálculos estequiométricos que a gente vai trabalhar nesse bimestre. Bom, o primeiro que a gente viu foi em relação à quantidade de matéria, ou seja, de mols. A segunda parte que a gente trabalhou foi em relação massa e mol. A terceira parte foi em relação massa-massa, né? E agora a gente vai ver a questão da porcentagem. Pois bem, hoje em dia não, sempre, né? Não existe nada na natureza que seja 100% puro. Sempre vai ter alguma mistura, alguma quantidade de impurezas. Então, só para vocês terem uma noção, a água que a gente bebe, ela não é 100% pura. A água potável, né? O que acontece? Na água potável nós temos diversos íons dissolvidos, como por exemplo o íon cloreto, né? Pois é devido a ele que nós temos o cloro, né, para matar os micro-organismos presentes na amostra de água. Nós temos também dureza total, que seria íons de cálcio e magnésio dissolvidos. Tanto é que muitas águas de poço, assim, quando a gente aquece ela em chaleiras, por exemplo, vocês nunca viram uma crosta branca que parece assim um aspecto de gesso mesmo. Isso seria esses íons, né? Esses cátions, no caso, que vão se desprendendo da amostra de água. Então, nada hoje em dia é 100% pura. Que nem essas joias de ouro que a gente vê assim nas óticas, relojarias, enfim. Essas joias também não são 100% puras. Porque o que acontece? O ouro, por exemplo, o 24 quilates teoricamente seria puro. Só que para poder moldar, para fazer anéis, brincos, colares e etc., não teria como utilizar o ouro 100% puro. Por quê? Ele é muito maleável, ele ainda é muito mole, digamos assim. Então não seria possível fazer alguma joia com ele, pois na hora que colocasse no dedo o anel, o anel ia perder o seu formato, poderia quebrar. Então, os anéis de ouro, brincos, têm ligas metálicas misturadas a ele. Tem cobre, tem prata. Então, devido a isso que a gente encontra as nossas bijuterias mais resistentes. Então, aqui nos cálculos, a gente consegue também determinar a porcentagem de pureza e porcentagem de impureza. Então, nada na natureza é 100% pura. A gente tem misturas e a partir da porcentagem, que significa por 100%, né? A gente consegue definir a massa em que aquela substância esteja 100% pura ou não. Então, assim, nós vamos começar a ver alguns exercícios, tá? Onde a gente começa a trabalhar essa questão das porcentagens. Em algumas listas de exercícios, nós temos essa questão, onde talvez seja o número 20, a questão, ou 28, 29, se eu não me engano. Onde diz o seguinte: considere a reação dada pela equação Q. CO mais FeO, que vai formar Fe, que é ferro metálico, mais CO2, que é gás carbônico. Essa equação química vai estar balanceada já, porque nós temos um carbono, nós temos um carbono. Nós temos dois oxigênios, e aqui nós temos dois oxigênios. Aqui nós temos um ferro, e aqui nós temos um ferro também. Então, nossa equação está balanceada. Admita que a amostra de FeO tenha 80% em massa de pureza. Nestas condições, para cada mol de ferro produzido, qual será a massa necessária de FeO impuro? Nessa questão, ele vai dizendo que nós temos que calcular a quantidade em massa de impureza
presente na massa de FeO, tá? A partir de 80%. Como que a gente calcula? Também por regra de 3. Mas como que a gente vai iniciar? Neste caso, como nós temos aqui, ó, 80% de pureza é do FeO e que nós temos que achar a massa de impureza também do FeO, o que a gente faz? A gente vai ter somente esta substância para calcular. Então, como vamos fazer? Primeiro, achar a massa molar de FeO, tá? Então, pegando a tabela periódica, a gente consegue achar o quê? Que a massa molar do ferro é 55,85 gramas por mol, enquanto a massa do oxigênio é 16 gramas por mol. Como nós temos que achar a massa de FeO, como que a gente faz? Nós temos um ferro multiplicado pela massa molar dele, que vai somar pela quantidade de oxigênio, que também vai ser 1, vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Então, 1 vezes 55,85, 55,85, mais 1,16, desculpa, 1 vezes 16 é igual a 16. Somando estes dois valores, nós vamos ter a massa molar de FeO igual a 71,85 gramas por mol. Porém não, nesse caso até é coincidência, tá? Nós temos 71,85 gramas para 1 mol. E a gente tem que olhar o balanceamento e ver quantos mols nós teremos. Como o balanceamento a gente não precisa mexer em nada e não tem nenhum valor aqui na frente, a gente considera que esta substância tem 1 mol. Então, essa massa molar a gente não precisa multiplicar. Então, agora a gente vai calcular a porcentagem de impureza, que é o que a questão está solicitando, certo? Então, como nós fazemos? Nós vamos pegar esta massa, que era para 1 mol, certo? Nós vamos botar aqui, ó, 71,85 gramas para 80%, que está dizendo que a amostra tem 80% de pureza. Porém, ele quer saber de impureza. Como é porcentagem tem que somar as porcentagens, todos esses valores e tem que dar 100. Então, se nós temos 80% de pureza, qual é a porcentagem de impureza? Vai ser 20%. Então, nós temos que achar a massa de impureza dentro de 20%. Por quê? 71,85 é 80% puro. Porém, dentro desta massa, nós temos 20% que é impuro. Então, quanto vai ser meu x? Então, a gente vai calcular 20 vezes 71,85 dividido por 80. Que então, meu valor vai dar 17,95 gramas de impureza de FeO. Então, veja, neste caso, nós calculamos primeiro a massa molar do FeO, que era somente essa substância envolvida, e tivemos 71,85 gramas para 1 mol. Se era para 1 mol, e aqui também, então não precisamos multiplicar esta massa molar. Segundo passo, calcular a porcentagem de impureza. Se, segunda questão, nós tínhamos 71,85 gramas, que era 80% puro, quanto de impureza a gente tem? Se nós queremos achar a massa, a gente tinha que achar aqui, ó. Primeiro, é raciocínio lógico, tá? 20% é impureza, mas qual é a massa realmente para 20%? Então, a gente faz a nossa regrinha de 3, a gente vai multiplicar e dividir, que vamos ter
17,95 gramas de impureza. Nós temos também, na sequência, esta questão. Aqui está um pouquinho pequena aqui a letra, mas é porque senão não ia caber toda a questão em si, tá? Então, o que essa questão diz? Nos locais onde a concentração de dióxido e trióxido de enxofre é muito grande, a iminência da presença de chuva ácida é muito evidente, sendo responsável pela deterioração do mármore presente em vários monumentos. A reação de deterioração do mármore é a seguinte: carbonato de cálcio mais ácido sulfúrico, que vai formar sulfato de cálcio mais gás carbônico mais água. Calcule a massa de sulfato de cálcio quando 50% de 50 gramas de carbonato de cálcio reage com quantidade suficiente de ácido sulfúrico, tendo um rendimento da reação de 80%. Bom, o que seria a chuva ácida? A chuva ácida ocorre muito lá em São Paulo, devido ao aquecimento global, né? A poluição. Então, mármores, por exemplo, que está presente em estátuas, a gente conhece o mármore também em nossas casas, em pias, bancadas. Quando ela entra em reação com ácido sulfúrico, ela vai se transformar em sulfato de cálcio, gás carbônico e água. Então, a gente vai acabar estragando o nosso mármore. Então, nesta questão que ele está solicitando, calcular a massa de sulfato de cálcio, tá? Quando 50 gramas de carbonato de cálcio reage com quantidade suficiente de ácido sulfúrico, tendo um rendimento da reação de 80%. Ácido sulfúrico vai ser só uma informação. Por quê? Nós temos que calcular a massa de sulfato de cálcio, certo? E nós temos aqui a massa de 50 gramas de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio vai reagir com o ácido sulfúrico. Então, neste caso, o ácido sulfúrico é somente uma informação. Então, a gente vai ter que primeiro fazer vai ser 2 cálculos, basicamente, tá? 2 regrinhas de 3, mas é bem tranquilo também. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Achar a massa molar das substâncias envolvidas. Vejam que é o seguinte, nós temos 50 gramas de carbonato de cálcio. Então, nós vamos ter ele no nosso cálculo. E nós temos que achar a massa de sulfato de cálcio. Então, o primeiro, para a gente achar a massa molar, nós vamos começar pelo carbonato de cálcio. E como é que a gente vai achar? Calculando também a partir dos valores da tabela periódica. A massa molar de cálcio é 40,08 gramas por mol, enquanto a massa de carbono é 12 gramas por mol e a massa de oxigênio é 16 gramas por mol. E nós temos que achar a massa molar da substância toda. Então, como que a gente faz? Nós temos somente um cálcio, então é 1 vezes a massa molar dele, que é 40,08, mais nós temos um carbono, então é 1 vezes a massa molar dele, que é 12, mais nós temos 3 oxigênios, então é 3 vezes 16. Multiplicando esses valores, nós teremos 1 vezes 40,08, 40,08. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16 é 48. Somando esses valores, nós teremos, então, 100,08 gramas por mol. E essa vai ser a massa molar do carbonato de cálcio. E vejam que isso aqui é para 1 mol. E na reação, nós temos 1 mol também. Então, nós não precisamos multiplicar este valor por nenhum outro valor aqui referente ao balanceamento. Nós podemos utilizar este mesmo valor que achamos, tá? Agora, nós temos que calcular a massa molar do sulfato de cálcio. E como que a gente vai fazer, então? Para começar, a gente tem que achar a massa de cálcio,
tá? Nós temos cálcio na substância e a massa molar dele vai ser 40,08 gramas por mol. Agora, nós temos que achar a massa de enxofre, tá? Nós temos enxofre, que vai ser 32 gramas por mol. E também a massa de oxigênio, que é 16 gramas por mol. Porém, nós temos que achar a massa total do sulfato de cálcio. Então, como a gente faz? Nós temos um cálcio, então é 1 vezes 40,08, mais nós temos um enxofre, então é 1 vezes 32, mais nós temos 4 oxigênios, então a gente faz 4 vezes 16. A multiplicação vai dar, então, 40,08 mais 32 mais 64. Somando estes valores, vai dar 136,08 gramas por mol. Então, isso aqui é para 1 mol. Olhando o balanceamento, de ver que também tem 1 mol. Então, nós não precisamos multiplicar este valor. Então, agora, eu vou só fazer o seguinte. Como nós temos que fazer o cálculo, tá? Restante também desse exercício, para não ficar muito poluído ou números muito pequenos para vocês não enxergarem, então eu vou fazer o seguinte. Vou só pegar os valores finais, tá? Das massas molares e vou colocar no próximo quadro. Então, lembrando, o primeiro passo foi calcular a massa molar das substâncias envolvidas. Agora, nós temos que então fazer a primeira regra de 3, que é relação massa e massa. E como que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos pegar as substâncias envolvidas. Por quê? Nós temos que achar a massa de sulfato de cálcio. Nós temos aqui, ó, 50 gramas de carbonato de cálcio. Então, nós temos que primeiro fazer a relação entre essas duas substâncias. Primeiro, a gente vai pegar estas massas molares e vamos jogar aqui no nosso cálculo. Então, vai ficar assim, 100,08 gramas por mol de carbonato de cálcio para 136,08 gramas de sulfato de cálcio. Porém, olhando no exercício, nós temos aqui, ó, 50 gramas de carbonato de cálcio. Então, nós vamos pegar esses 50 gramas e vamos jogar aqui na nossa estequiometria, porque a gente tem que achar a massa de sulfato de cálcio. Tá? Achando essa massa, a gente vai fazer o que primeiro? 50 vezes 136,08 dividido por 100,08. E nós vamos ter o valor de x, então, que é 20,94 gramas de carbonato de sódio. Não, desculpa, de sulfato de cálcio. Então, seguinte, nós temos aqui um rendimento da reação de 80%. O que isso significa? Significa que a reação só 80% reagiu, os outros 20% não. Então, nem toda a reação ocorre 100%. Não existe reação em que todos os reagentes envolvidos vão reagir 100%. Sempre vai ter um leve excesso ou a falta de algum dos reagentes e que vai ocasionar um rendimento menor que o esperado. Então, o que essa questão disse? Que a nossa reação teve um rendimento de 80%. Então, o que a gente vai fazer agora? Se a gente tem que achar a massa, tá, do sulfato de cálcio, que nós achamos a massa de sulfato de cálcio. Só que nós temos aqui, ó, 80%. Então, agora, nós vamos calcular, enfim, a porcentagem. Por quê? Porque não é 100% essa massa, né? Mas a gente considera que, na estequiometria, que nem a gente estava calculando antes, este valor sempre vai ser 100%. Antes, quando a gente calculava, era 100%. A gente não considerava a impureza. Porém, 20
7,94 gramas, a gente considera que é 100%. Porém, a questão me disse o quê? Que não é 100%, e sim 80%. Então, qual vai ser a massa para 80%? Então, eu vou fazer 80 vezes 20,94 dividido por 100. E nós vamos ter, então, um valor de 16,75 gramas de sulfato de cálcio. Então, quando nós temos este cálculo, esse tipo de questão, bem dizer, o que a gente faz? A gente vai olhar as substâncias envolvidas, tá? Sulfato de cálcio, carbonato de cálcio. Primeiro, a gente vai calcular a massa molar das substâncias envolvidas. Segundo passo, relação massa-massa. A gente vai colocar as substâncias envolvidas, onde a primeira linha vai ser a massa molar e a segunda linha vai ser a massa que a questão está me dando, tá? Que sempre vai pedir a quantidade em massa. Então, se já me deu um outro valor em massa, vou jogar neste primeiro cálculo aqui, tá? E nós achamos, enfim, a massa. Porém, sempre esta massa aqui, que a gente acha na primeira estequiometria, vai ser para 100%. Porém, tem que olhar os dados da questão, né? Em que ela vai dar informação de se vai ser 100% ou não. Neste caso, ela disse que vai ser 80%. Então, a gente vai jogar aqui na nossa estequiometria para achar a massa de 80%. Então, se 20,94 gramas é para 100%, qual é a massa para 80%? E nós vamos ter, então, 16,75 gramas de sulfato de cálcio. Esta vai ser a real massa para esta substância que ocorreu aqui na reação. Tá? Então, assim, nos outros cálculos da lista de exercício, vai ser este mesmo esquema de cálculo. Sempre tu vai calcular primeiro a massa molar, aqui a quantidade em massa, vai verificar que essa quantidade em massa sempre vai ser para 100%. Porém, tu vai ter que olhar a porcentagem real que a questão está te dando e calcular a massa real para aquela porcentagem que a questão está te dando, tá? Então, em todos os restantes cálculos da lista de exercício, vai ser esses 3 passos: massa molar, relação massa-massa e porcentagem.